Olá, meus amigos. Vamos dar seguimento ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Pai nosso que estás no céu, santo seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, no céu. Que o pão nosso de cada dia não nos falte nunca. Perdoa, Pai, nossos pecados. Ensina-nos a perdoar o pecado do próximo, pois que é filho de Deus assim como nós. Não nos deixe, Pai, que caiamos em tentações. Livra-nos de todo mal, os males exteriores e principalmente, Deus Pai, daquele mal que ainda reside dentro de nós, na nossa mente, no nosso pensamento. Que assim seja com a graça de Deus Pai. Então, meus amigos, vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 16, é um capítulo um pouco longo, sinal de que muito precisamos saber a esse respeito, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon, ou seja, servir a Deus aos ensinamentos que Jesus nos trouxe, nos ensinou, e a Mamon, que é ali visto como o Deus da riqueza, representa um material. E aí nós já vimos a salvação dos ricos, falar um pouquinho sobre esse item, resguardar-se da avareza, né? Jesus na casa de Zaqueu, que foi uma passagem assim que me marcou muito, tanta simbologia ali, tanto significado, porque o Evangelho é assim, cada vez que a gente lê, a gente vai descobrindo significados novos. E eu sempre vou procurar sobre aquilo que não sei, fui procurar quem era Zaqueu. E aí a gente vai descobrindo que quando fala que ele tinha uma estatura baixa, referia-se também à baixa energia, né? A não ter essa ligação com a espiritualidade. Por isso subiu num local alto e Jesus elevou o olhar ao alto e viu Zaqueu e falou: desça que vou morar em sua casa. Não era morar não, jantar, né? Vou passar a noite, pousar, a gente dizia. Mas é a casa mental, é o pensamento, é a mudança. E mostrou como esse Zaqueu, que era ali visto com maus olhos, pois que era alguém que cobrava impostos dos seus pares, buscou a mudança e realizou a mudança em si. Fácil foi? Claro que não. Assim como não é conosco, cada vez que aprendemos um pedacinho do Evangelho, temos que buscar em nós onde podemos nos melhorar com aquilo que aprendemos. Aí também vimos a parábola do mal rico e a parábola dos talentos, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Nesse todo que vimos até aqui, nós percebemos que a riqueza não é uma coisa ruim, pois Deus não a colocaria no mundo coisas ruins para que nos perdêssemos nela, mas é uma das provas mais difíceis, até mais difícil que a miséria, pois aquele que tem a riqueza muitas vezes se perde no orgulho, na avareza, e a riqueza, tem ali a prova da riqueza. Muitas vezes cai em mãos que a pessoa está ali tentando se modificar e consegue. Por quê? Vai criar formas de estudo para aqueles que estão ali precisando estudar e se desenvolver. Vai arranjar meio de trabalho honesto, onde a pessoa não vai precisar se humilhar e pedir, porque ele vai conseguir pelo próprio sustento. Então é um capítulo grande, porque muito temos que aprender, né? Hoje nós vamos aqui nesse item, desigualdade das riquezas. Vamos lá?
É o item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, desse capítulo, 16. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que só se procura resolver em vão, desde que se considere apenas a vida atual. A principal questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Eles não são por uma razão muito simples, porque não são igualmente inteligentes, ativos, laboriosos, trabalhadores para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Vejam então. Então aqui já tem uma das respostas, Se a gente for procurar as causas só na vida terrena que estamos passando agora, a gente vai falar, meu Deus, porque vejamos nossa sociedade agora em 2023, é uma desigualdade tamanha, imensa. E se formos ver só agora, é como se fosse injustiça. Mas ele coloca que não são iguais as distribuições da riqueza e de condições de adquiri-la, porque nem todos são igualmente inteligentes, porque precisa ter essa inteligência para saber usar, porque senão vai usar de forma errada, nem ativos e trabalhadores para adquirir, porque muita riqueza, a pessoa não nasceu herdando tudo aquilo. Foi de fulano, do antepassado. Não, é com trabalho, começou ali de office boy, de um cargo assim, e foi trabalhando, foi buscando, foi estudando, foi conseguindo, foi conquistando, foi sabendo guardar para aplicar de uma forma honesta, que o ajudasse e ajudasse os demais. Nem moderados e previdentes para conservar, Então, nem todos nós somos iguais e a cada um é dado, nós já vimos no Evangelho, conforme seu merecimento. E não só o merecimento, mas também as provas pelas quais cada um necessita passar. Certo? Então vamos continuar. Está matematicamente demonstrado que, se a riqueza fosse igualmente repartida, daria a cada qual, uma parte mínima e insuficiente. Então, aqui eu fui procurar ver o que significa isso, Porque não é de agora, foi lá na época de Kardec que isso foi passado aqui. Lá atrás foi visto que se a riqueza entre aqueles ricos, poderosos, fosse dividida, ia dar um cisquinho para cada um. Por quê? Porque na época de Kardec houve uma pesquisa e nela mostrava que, se fosse dividido igualmente as riquezas existentes pela população adulta da época, cada um teria um mínimo, ou seja, bem pouco. Então, para que haja o progresso, há necessidade de ainda existir o que chamamos, até pejorativamente, de desigualdade no que se refere a esse tema. Porque se formos falar isso hoje em dia, a gente, nossa, olha como é arrogante. Mas se formos estudar segundo o Evangelho, ele nos mostra que é necessário para que haja o progresso. Vamos lembrar ali, a parábola dos talentos que nós vimos há pouco. O Senhor não deu igualmente os talentos a cada um igual, a cada um dos servos, mas os deu de acordo com o merecimento de cada um. Se a humanidade é desigual, não tem como haver uma divisão igual, porque somos diferentes. E àqueles que passam pela prova hiper difícil da riqueza, é dado a chance de produzir o progresso para que os demais também cresçam e para que o mundo progrida. Eles vão gerar emprego, estudos, ciências, descobertas na área da saúde, da medicina,
Medicina, gente, nós acabamos de passar por uma pandemia. Teve que haver ali condições, sim, condições de riqueza, que é o que estamos estudando, mas financeira, né? Para que houvesse o estudo ali acelerado para descobrir a vacina de Covid, nas comunicações, enfim, sabendo fazer bom uso da riqueza para que passe pela prova e auxilie aos irmãos para que consigam também evoluir através daquilo que lhe foi proporcionado. Então, às vezes, é muito comum maldizer os ricos, né? Mas ainda se faz necessário que os tenhamos e precisamos ter olhos de ver, como diz no Evangelho, e buscar enxergar ali o avanço que há no mundo quando pessoas dotadas de amor ao próximo conseguem manusear a riqueza com sabedoria, né? É preciso saber manusear com sabedoria, né? Porque se ficar ali, vou comprar uma mansão, uma mansão maior, um carro importado, não está agindo segundo a vontade de Deus. Mas foi posto ali aquela condição para que ele pudesse auxiliar os demais, dando ali a condição do seu sustento, ensinando a pescar, não é dando peixe na mão. É o que faz a pessoa digna ali, né? Buscando o seu sustento. E aí, nas minhas pesquisas aqui sobre esse capítulo, eu descobri, sabe o quê? Que em 2007 também foi realizada essa mesma pesquisa que foi realizada lá na época do Kardec, quando ele decodificou ali o Evangelho, né? E fez pra gente esse Evangelho segundo o Espiritismo. Dessa divisão das riquezas pelas pessoas adultas no mundo. Foi repetida. Sei lá se eles sabiam que já tinha isso no Evangelho, mas eu descobri nos estudos, nas pesquisas que eu faço para poder estar falando com vocês, e aí eu vi. E que daria, na época, em 2007, em torno de $50 mil, mais ou menos, para cada um. Bem mais, né, que lá na época de Kardec. Mas que mesmo assim seria como a divisão dos talentos. Muitos certamente os faria render, porque falando, nossa, nunca pensei na vida em ter $50 mil, não fiz nada para merecê-lo. Mas eu vou saber com sabedoria, fazer aumentar, fazer produzir trabalho, um monte de coisa. Porém, muitos acabariam com o valor ali em regalias mundanas, e acabaria na penúria ali dali a pouco tempo. E se formos pensar, a gente vê reportagens sobre aqueles que ganham fortunas em jogos, né? E de repente passa alguns anos e não tem mais nada, por vezes nem casa para morar, né? Então a gente precisa entender o quê? Que tem que se ter ainda no mundo a sociedade como ela é, e que cabe àqueles que têm não só a riqueza. Nós não somos pessoas, eu não sou detentora de riqueza, mas com aquilo que eu tenho eu posso auxiliar o próximo. Então que cada um faça esse bom uso do que tem, né? Se nós vermos aqui na nossa época, eu lembro quando surgiram aqueles predinhos do Singapura, e para assentar as pessoas que estavam em locais de risco e tal, muitos se instalaram e usaram dali e foram avante, deram graças a Deus, pagaram com o suor do rosto as prestações, e muitos colocaram plaquinha de vende-se. Por quê? Porque cada um é cada um e tem a diferença ali de perspectiva, né? E é isso. É importante que nós entendamos que cada um de nós estamos num estágio evolutivo e que buscamos evoluir, aprender. E por vezes ter riquezas materiais não é um problema. Essas riquezas, quando a gente se dedica a isso
e faz bom uso, ele não é um problema. Mas quando não fazemos, passa a ser um aumento das provas pelas quais teremos que passar, né? Tanto que a gente vê que as posses que temos, nós não vamos carregar para a verdadeira vida. Então é importante que nos lembremos disso, auxiliar sempre que possível, mas não condenar aqueles que estão passando pela prova da riqueza. Vamos continuar a leitura, né, minha gente? Bem, então nós já vimos que foi matematicamente provado que cada um ia ficar com uma parte mínima e insuficiente. Supondo-se que essa divisão fosse feita, o equilíbrio seria rompido em pouco tempo pelas diferenças de qualidade e aptidões de cada um, que, se isso fosse possível e durável, cada um tendo somente o necessário para viver, resultaria na destruição de todos os grandes trabalhos que contribuem para o progresso e bem-estar da humanidade, que, ao supor que ela daria a cada um necessário, não haveria mais o estímulo que impulsiona o homem às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que dali se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Olha que importante, né? Esse finalzinho desse parágrafo. Admitindo-se isto, pergunta-se: por que Deus a dá a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos? É novamente uma prova da sabedoria e bondade de Deus. Dando ao homem o livre-arbítrio, quis ele que chegasse por sua própria ação a estabelecer a diferença entre o bem e o mal, de tal forma que a prática do bem fosse o resultado de seus esforços e própria vontade. O homem não deve ser conduzido fatalmente nem ao bem nem ao mal, porque seria apenas um ser passível e irresponsável como os animais, né? Nós já passamos dessa fase, a fase do reino animal, onde os instintos pela reprodução, sobrevivência prevalecia ali. Nós já somos hominais, já somos espíritos e temos condições de saber que há muito mais e além do que só instintos, onde o amor maior e a busca pelo nosso melhoramento como espíritos eternos que somos deve prevalecer. Então Deus dá ali a riqueza, às vezes nas mãos de pessoas que não a sabem usar, mas buscando, não é para ele errar. É assim, vai, você consegue. Mas por vezes ele deixa de fazer o que tinha que fazer. A riqueza é apenas um ser... A riqueza é um meio de colocá-lo à prova moralmente, mas como ela é, ao mesmo tempo, um poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que ela fique por muito tempo improdutiva, e eis porque a transfere incessantemente. Cada qual deve possuí-la para aprender a utilizá-la e demonstrar que o uso dela saberá fazer. Então, cada um tem ali seu tempo de fazer o seu estágio. Mas há uma impossibilidade material de que todos a possuam ao mesmo tempo. Então, não pode todo mundo tê-la ali. Se todas as pessoas a possuíssem, ninguém trabalharia e o melhoramento da terra sofreria com isso. Essa é a razão de cada um possuir por sua vez. Desta maneira, aquele que hoje não a tem, já a teve ou terá em outra existência, e outro que a tem agora poderá não ter mais amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo como é, determina cada um trabalhar por sua vez. A pobreza é para uns a prova de paciência e resignação, a riqueza para outros de caridade e abnegação. Lamenta-se com razão o péssimo uso que algumas pessoas fazem das riquezas. As vergonhosas paixões de cobiça desperta e pergunta-se: Deus é justo ao dar a riqueza a tais pessoas? É claro que se o homem tivesse apenas uma existência, nada justificaria tal repartição dos bens na terra.
Entretanto, se em vez de limitar sua visão à vida presente, considerar o conjunto das existências, vê que tudo se equilibra com justiça. Assim, o pobre não tem motivos para acusar a providência, nem de invejar os ricos, e nem estes motivos para vangloriar-se do que possuem. Se abusam da riqueza, não será nem com decretos nem leis que limitem o supérfluo e o luxo que se poderá remediar o mal. As leis podem momentaneamente modificar o exterior, mas não o coração. Eis porque estas leis têm apenas uma duração temporária e são sempre seguidas de uma reação desenfreada. A origem do mal está no egoísmo e orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmos quando os homens deixarem-se reger pela lei da caridade. Olha, meus amigos, quantos ensinamentos nesse item desigualdade das riquezas. Aqui do capítulo 16, que não podemos servir a Deus e a materialidade ali, a mamon, né? Por quê? Porque nós vimos aqui desse trechinho, além do que já foi dito, que Deus não escolhe por capricho quem vai ser rico ou miserável, né? Não é assim. Certamente, aquele que depende da misericórdia do próximo hoje, foi ontem um ser rico e não soube usar essa riqueza com sabedoria, né? Por vezes está aí hoje em dia tendo que receber o auxílio. Por quê? Porque teve tudo isso nas mãos, não soube usar. Aí hoje está passando pela prova. E o que hoje é rico e não souber passar pela prova, virá na próxima encarnação também como necessitado. Por quê? Então Deus vai castigar aquele que hoje tem condições e bem feito, não está sabendo usar. Será que é por isso? Não, não é para castigo, é para aprender com a prova que necessita. É isso, é aprendizado para se melhorar como um filho de Deus em busca da evolução moral. Então, que nós, aqui seguidores de Cristo, aprendizes que somos ainda desse espiritismo lindo que veio aí como uma revelação, nos mostrar isso tudo. Eu já havia lido isso tantas vezes, mas nunca entendia como a hora que se debruça no livro, no evangelho, seja no que for, e busca estudar. Então agora é hora de fazermos a diferença. Em quem? No que mora debaixo do teto comigo? É em mim. Fazermos a diferença em nós mesmos, para que possamos nos melhorar, né? Então vamos lá, meus amigos, uma ótima semana a todos, que Deus Pai os abençoe e que a semana seja repleta de luz, paz, alegria e boa vontade para praticarmos o que aprendemos no estudo, certo? Até breve. Olá, queridos companheiros, que Jesus esteja junto ao coração de cada um. Nós vamos dar continuidade à leitura e estudo do Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Estamos na conclusão, no item 8, quase finalizando. Temos 2 itens a ler, finalizando essa obra. Então vamos lá, item 8. Os espíritos perguntam a algumas pessoas: nos ensinam uma nova moral? Qualquer coisa de superior ao que o Cristo ensinou? Se essa moral não é outra senão a do Evangelho, que vem fazer o Espiritismo? Esse raciocínio se parece singularmente àquele do califa Omar falando da Biblioteca de Alexandria. Abre aspas. Se ela não contém, dizia ele, mais do que aquilo que existia no Alcorão,
é inútil e, portanto, deve ser queimada. Se encerra outra coisa, é má e tanto mais deve ser queimada. Fecha aspas. Não, o Espiritismo não encerra uma moral diferente daquela de Jesus. Mas perguntaremos por nossa vez se antes do Cristo os homens não dispunham da lei de Deus revelada a Moisés. Sua doutrina não se encontra no Decálogo? E por isso se dirá que a moral de Jesus foi inútil? Perguntaremos ainda aos que negam a utilidade da moral espírita, porque a do Cristo é tão pouco praticada e porque até mesmo aqueles que proclamam a sua sublimidade são os primeiros a violar a primeira de suas leis, a caridade universal. Os Espíritos vêm não somente confirmá-la, mas também mostrar-nos a sua utilidade prática. Eles tornam inteligíveis e patentes as verdades que só haviam sido ensinadas sob a forma alegórica e, ao lado da moral, vêm definir-nos os mais abstratos problemas da psicologia. Jesus veio mostrar aos homens a rota do verdadeiro bem. Por que Deus, que o enviaria para relembrar a sua lei esquecida, não enviaria hoje os Espíritos para novamente a lembrar de maneira mais precisa, agora que os homens a esquecem para tudo sacrificarem ao orgulho e à cupidez? Quem ousaria pôr limites ao poder de Deus e determinar os seus caminhos? Quem dirá que os tempos preditos não são chegados, como afirmam os Espíritos, e que não alcançamos aqueles em que as verdades mal compreendidas ou falsamente interpretadas devem ser ostensivamente reveladas ao gênero humano para acelerar o seu adiantamento? Não há qualquer coisa de providencial nestas manifestações que se produzem simultaneamente por todas as partes do globo? Não é apenas um homem, um profeta que nos vem advertir, pois é por toda parte que a luz se derrama. É todo um mundo novo que se desenrola aos nossos olhos. Como a invenção do microscópio nos descobriu o mundo dos infinitamente pequenos que nem sequer suspeitávamos, as comunicações espíritas nos revelam o mundo invisível que nos rodeia, cujos habitantes nos acotovelam a todo momento, participando à nossa revelia de tudo o que fazemos. Algum tempo ainda, e a existência desse mundo, que é justamente o que nos espera, será tão incontestável como a do mundo microscópico e dos grandes globos perdidos no espaço. E nada valerá então nos terem feito conhecer todo o mundo. Nos haveremos iniciado nos mistérios da vida de além-túmulo. É verdade que essas descobertas, se assim podemos chamar, contrariam de algum modo certas ideias estabelecidas. Mas não é certo que todas as grandes descobertas científicas igualmente modificaram e até mesmo derrubaram as ideias até então mais acreditadas? E não foi necessário que o nosso amor próprio se curvasse diante da evidência. O mesmo acontecerá com o Espiritismo, e dentro em pouco ele terá direitos de cidadania entre os conhecimentos humanos. As comunicações com os seres de além-túmulo tiveram por resultado nos fazer vê-la, nos iniciar nos princípios das penas e dos gozos que nos esperam, segundo os nossos méritos, e por isso mesmo conduzir ao espiritualismo aqueles que não admitiam em nós mais que uma matéria orgânica. Assim, tivemos razão de dizer que o Espiritismo matou o materialismo através dos fatos. Não tivesse ele produzido mais do que isso, a ordem social lhe teria de ser reconhecida.
Mas ele faz mais. Mostra os inevitáveis efeitos do mal e, por conseguinte, a necessidade do bem. O número dos que ele conduziu a sentimentos melhores, neutralizando as suas tendências más e desviando-os do mal, é maior do que se pensa e aumenta todos os dias. É que para eles o futuro já não se apresenta de maneira vaga, mas é uma realidade que se compreende, que se pode explicar, quando se veem e quando se ouvem os que nos deixaram lamentar-se ou felicitar-se pelo que fizeram na terra. Quem quer que testemunhe isso é levado a meditar e sente a necessidade de se conhecer, de se julgar a si mesmo e de se emendar. Vejam que nesse item 8, Kardec nos faz refletir sobre a importância do Espiritismo, que não vem trazer uma moral nova do Cristo Jesus, mas sim aprofundá-la, deixá-la mais clara aos homens de hoje, falando diretamente à razão, sem a utilização de formas alegóricas ou simbólicas, né? Os espíritos vêm confirmá-la, mostrá-la sua utilidade prática, como diz Kardec aqui. E diz mais, o espiritismo, dentro em pouco, terá direitos de cidadania entre os conhecimentos humanos. Vejam essa frase que Kardec nos traz. Então, é claro, se observarmos o avanço das ciências, dos estudos do próprio ser humano dentro das universidades no mundo todo, a respeito de si mesmo, das potencialidades humanas, do sexto sentido e tudo mais, vamos compreender essa situação e a relação com o mundo espiritual que nos rodeia aqui. Então é inevitável, né? O Espiritismo há de colocar por terra a filosofia materialista, o materialismo, trazendo a verdade. E todo homem em si mesmo, devido à potencialidade da relação com o mundo espiritual que todos têm, ou seja, a mediunidade, há de ficar convicto dessa situação de ser um espírito criado por Deus para a evolução. Quanto antes o homem se compenetra dessa verdade, antes ele busca a melhora por entender, então, que fazemos todos parte de um processo evolutivo dentro da criação de Deus. Vamos ao item 9. Os adversários do Espiritismo não se esqueceram de utilizar contra ele algumas divergências de opinião sobre certos pontos da doutrina. Não é de admirar que no começo de uma ciência, quando as observações estão ainda incompletas e cada um as encara sob o seu ponto de vista, sistemas contraditórios tenham podido aparecer. Mas 3/4 partes desses sistemas já estão hoje aniquiladas diante dos estudos mais aprofundados, a começar por aquele que atribua todas as comunicações ao espírito do mal, como se a Deus fosse impossível enviar aos homens bons espíritos. Doutrina absurda porque desmentida pelos fatos, ímpia porque é a negação do poder e da bondade do Criador. Os espíritos sempre nos aconselharam a não nos inquietarmos com essas divergências, pois que a unidade se faria. Ora, a unidade já se fez sobre a maioria das questões e as divergências tendem a desaparecer a cada dia. A esta pergunta, abre aspas, esperando que a unidade se faça, sobre o que se pode basear o homem imparcial e desinteressado para formular um juízo, fecha aspas. Eis a resposta que nos deram. Abre aspas. A luz mais pura não é obscurecida por nenhuma nuvem. O diamante sem jaça é o de maior valor. Julgai, pois, os espíritos pela pureza dos seus ensinamentos.
Não esqueçais que entre os espíritos há os que ainda não se despojaram das ideias da vida terrena. Sabei distingui-los pela linguagem. Julgai-os pelo conjunto do que vos dizem. Vede se há encadeamento lógico nas ideias. Se nada do que dizem denuncia ignorância, orgulho ou malevolência. Em uma palavra, se suas expressões estão sempre marcadas pelo cunho da sabedoria que revela a verdadeira superioridade. Se o vosso mundo fosse inacessível ao erro, seria perfeito, mas longe disso, pois estais ainda aprendendo a distinguir o erro da verdade. Necessitais das lições da experiência para exercitar o vosso julgamento e vos poderdes adiantar. A unidade se fará ao lado em que o bem jamais esteve misturado com o mal. É desse lado que os homens se ligarão pela própria força das circunstâncias, porque reconhecerão que ali se encontra a verdade. Que importam, aliás, algumas dissidências que são mais da forma que do fundo? Notai que os princípios fundamentais são os mesmos por toda a parte e vos devem unir num pensamento comum, o do amor de Deus e da prática do bem. Quaisquer que sejam, portanto, o modo de progredir que se admita ou as condições normais da existência futura, o alvo final é sempre o mesmo: fazer o bem. E, como sabeis, não há duas maneiras de fazer o bem. Fecha aspas. Se entre os adeptos do Espiritismo há os que divergem de opinião sobre alguns pontos da teoria, todos, entretanto, estão de acordo sobre os pontos fundamentais. Há, pois, unidade, a não ser da parte dos que, em número muito pequeno, ainda não admitem a intervenção dos espíritos nas manifestações, atribuindo-as a causas puramente físicas, o que contraria o axioma de que todo o efeito inteligente tem uma causa inteligente, ou ao reflexo do nosso próprio pensamento, que é desmentido pelos fatos. Os demais pontos são secundários e em nada ferem as bases fundamentais. Pode, aliás, haver escolas que procurem esclarecer-se sobre as partes ainda controvertidas da ciência, mas não deve haver seitas rivais e só deveria haver antagonismos entre os que almejam o bem e os que fizessem ou quisessem o mal. Ora, não há um espírita sincero, compenetrado das grandes máximas morais ensinadas pelos espíritos, que possa querer o mal ou desejar o mal ao próximo, sem distinção de opinião. Se uma dessas escolas for errada, cedo ou tarde será esclarecida, desde que haja boa fé e ausência de prevenções. Enquanto esperam, todas têm um laço comum que deve uni-las num mesmo pensamento. Todas têm um mesmo objetivo. Pouco importa, pois, a rota seguida, contanto que ela conduza ao alvo. Ninguém deve impor-se pelo constrangimento material ou moral, e só estaria em caminho falso aquele que lançasse o seu anátema a outro, porque evidentemente estaria agindo sob a ação de maus espíritos. A razão deve ser sempre o argumento supremo, e a moderação assegurará melhor o triunfo da verdade do que as diatribes envenenadas pela inveja e pelo ciúme. Os bons espíritos não pregam senão a união e o amor do próximo, e jamais um pensamento malfazejo ou contrário à caridade pode surgir de uma fonte pura. Escutemos sobre este assunto, para terminar, os conselhos de Santo Agostinho. Abre aspas. Durante muito tempo, os homens se estraçalharam e se anatematizaram em nome de um Deus de paz e de misericórdia, ofendendo-o com um tal sacrilégio.
O Espiritismo é o laço que os unirá um dia, porque lhes mostrará onde está a verdade e onde está o erro. Mas ainda por muito tempo haverá escribas e fariseus que o negarão, como negaram o Cristo. Quereis, pois, saber sob influência de quais espíritos estão as diversas seitas que se dividem no mundo? Julgai-as pelas suas obras e pelos seus princípios. Jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Jamais aconselharam ou legitimaram o homicídio e a violência. Jamais excitaram os ódios dos partidos, nem a sede de riquezas e de honras, nem a avidez dos bens da terra. Só aqueles que são bons, humanos e benevolentes para com todos são os seus preferidos e são também os preferidos de Jesus, porque seguem a rota indicada para levar a ele. Fecha aspas. Santo Agostinho, fim. E aqui vemos que Kardec fecha essa obra com a chave de ouro. Começa falando sobre os adversários do Espiritismo, que se utilizaram as divergências de opinião e tudo mais, mas pontua sempre a firmeza dos espíritos superiores em dizer que o que importam algumas dissidências que estão mais da forma do que do fundo, e pedem para que notemos os princípios fundamentais, o do amor de Deus e da prática do bem. E finaliza com o texto aqui de Santo Agostinho, para que a gente não tenha dúvida sobre a veracidade do Espiritismo como o cristianismo redivivo mesmo, né? Alinhado totalmente com a doutrina de Jesus. Ele até finaliza dizendo que jamais os bons espíritos foram instigadores do mal, jamais aconselharam a violência, o homicídio e excitaram ódios, sede de riquezas, nem avidez e tudo mais. Só aqueles que são bons, humanos e benevolentes para com todos são os seus preferidos e são também os preferidos de Jesus, porque seguem a rota indicada para levar a Ele, Jesus. Então, o Espiritismo é o cristianismo, são os ensinos de Jesus que nos são trazidos da maneira pela qual necessitamos. Não é à toa que fomos atraídos para essa doutrina. Já perdemos tempo demais nos desviando dos caminhos do Cristo. Então agradeçamos a Deus pela oportunidade de estarmos ligados a essa doutrina que Allan Kardec vem, com auxílio dos espíritos superiores, codificar, nos trazer, nos esclarecer de uma forma mais direta que nos fale a razão para o nosso bem. Agradecemos então a Deus e até o próximo encontro.